Oi, minhas lindonas, tudo bom, princesa? Hoje eu vim relatar pra vocês o diário de um mês do Miguel, diário de bebê de um mês. Vim contar pra vocês como que foi a experiência do Miguel esse mês com a gente, né? A adaptação dele, como que foi. E eu notei aqui algumas coisinhas, porque foi um mês, né? Pra que eu não possa esquecer nada. Então, eu espero que vocês não fiquem chateados comigo quando eu ficar olhando pra baixo, tá bom? E foi basicamente isso, vamos lá. O Miguel, ele nasceu dia 10/12. Nasceu pesando 3,50 kg e 49 centímetros, tá? Ele nasceu super bem, saudável, graças a Deus. Lá na maternidade já fizeram alguns exames com ele, exame do coração e da orelhinha. E tava tudo bem com o Miguel, tá? Assim que o Miguel nasceu, eles trouxeram o Miguel pra eu ver. E logo em seguida, eles já levaram o Miguel pra fazer esses exames de praxe, exame de rotina que eles fazem no hospital. Daí meu esposo já foi acompanhar ele. E depois, com 8 horas mais ou menos, é que eles trouxeram o Miguel pra eu ver. Assim que o Miguel nasceu, eles já trouxeram, já me mostraram o Miguel e tudo, mas foi coisa muito rápido, né? Aí eles já levaram o Miguel pra lá, depois foi que eles vieram com ele novamente, tá certo? Daí quando eles vieram com ele novamente, depois vieram buscar roupinha, deram banho, e aí foi que ele ficou comigo mesmo, normal. E daí o Miguel já mamou de cara, assim que chegou, já pegou direitinho a mama. E primeiro dia foi bem calmo. O Miguel, ele dormiu de dia, dormiu bem de dia. Só que quando foi à noite ele não dormiu direito, né? Ele ficou naquela história de todo bebê ficar trocando o dia pela noite. Com o Miguel não foi diferente. Ele chorava às vezes, mas aí logo depois ele já se acalmava, então... Mas aí ficou nessa, acordava, chorava, tá? E basicamente no primeiro dia foi isso. A maternidade lá foi super tranquila em relação a isso. Até aí, questão de troca, eu não troquei o Miguel no primeiro dia. Todo cocô, todo xixi que ele fazia, a gente chamava a enfermeira. E ela vinha, levava ele pro berçário, que era pertinho do quarto onde eu tava. E eles trocavam, porque eles não pediram pra levar produtos de higiene. A única coisa que eles pediram pra levar era fralda e a roupinha. Mas pomada, shampoo, essas coisas, sabonete, eles não pediram pra levar. A maternidade, ela disponibilizava disso pros bebês. Então, questão de troca era com eles, tá? Então, no primeiro dia a gente não trocou o Miguel. No segundo dia nós recebemos a alta, né? Tanto eu como o Miguel, 8 horas da manhã a gente já tava de alta e viemos pra casa, tá? No primeiro dia, meninas, em casa, o Miguel também trocou o dia pela noite. Assim Miguel fez por uns longos, que acho que 12 dias a 15 dias, mais ou menos, trocando o dia pela noite. E o meu medo era eu queria colocar uma rotina pro Miguel, mas eu não sabia se tava ainda no tempo, porque ele era muito novinho, tal, e tinha gente... por exemplo, eu queria dar 2 banhos no Miguel. Um de manhã e um à noite pra ele relaxar e dormir. Porque de manhã, toda vida que eu dava banho, o Miguel dormia muito. E as pessoas mais antigas falavam que não era pra dar banho 2 vezes, mas meu médico falou que podia. Aliás, meu médico não falou que podia, eu só vim saber depois quando eu fui pra consulta com ele. Então eu fiquei nessa, então eu não dei banho até eu ir pra consulta com o médico do Miguel, com o pediatra, e perguntar pra ele se eu podia dar, né? Então, a primeira semana foi bem agitada, o Miguel trocou o dia pela noite. Como eu contei no vídeo de amamentação, os meus seios, eles estavam bastante doloridos. E eu não tava conseguindo dar de mamar direito, porque tava doendo, mas eu tava tentando. E graças a Deus a gente venceu essa etapa, tanto eu quanto ele, porque eu tinha que vencer por ele, né? Então eu venci, eu contei já no vídeo de amamentação pra vocês. E por conta disso, por conta da adaptação mesmo, tá? De a noite ser dia pra gente, tanto pra mim como pro meu esposo. Então foi bem difícil, mas
Hoje eu posso dizer que a gente venceu, né? Ele acorda ainda de noite, são cenas pro próximo diário de bebê do Miguel. Então a gente recebeu alta no dia 11, né? Como eu fiz pra vocês. A primeira noite em casa foi muito intensa. Na verdade, os primeiros 15 dias, né? Como eu havia falado. Ele fazia assim, ele chorava de noite, né? Aí mamava assim uns 20 minutos. Aí depois demorava mais uns 15 minutos pra botar ele pra arrotar. Depois ele dormia 1 hora. Aí acordava, acordava de hora em hora. Era a rotina do Miguel na primeira semana, tá? Com 8 dias depois que o Miguel nasceu, tava marcado o retorno pro pediatra. E a gente foi pro retorno com o pediatra. Lá, meninas, foi bem simples, né? Não teve nada de muito não, porque o pediatra, ele só queria ver se o Miguel tava bem, como que a gente tava na período de adaptação. E ele me informou que todo bebê, nos primeiros 15 dias, eles perdem peso. E depois de 15 dias, eles começam a ganhar. Então, provavelmente, ele disse, provavelmente o Miguel vai estar vai estar abaixo do peso em que ele nasceu. Mas não se preocupe, porque isso é normal. Quando ele pesou o Miguel tinha nascido com 3,50. Então era pro Miguel estar com 2,800, segundo ele falou. E ele pesou o Miguel tava com 3,70. Então ele me deu os parabéns, disse que tava tudo bem, que o Miguel tava mamando, realmente tava dando certo. O Miguel tinha ganhado 20 gramas, isso era muito bom. E foi medir o Miguel tava com 52 centímetros, com 8 dias, tá? Daí ele me passou dois remédios, não é remédio, é pra cólica, pra evitar, mas que eu só desse a partir do 15º dia de vida do Miguel. Um dos remédios é como se fosse, um lactobacilo, que é um Coliquides, o nome do remédio, um remedinho. E o outro ele passou ou Flagaz ou Luftal pra cólica. Isso que eu desse quando o Miguel tivesse com 15 dias de vida. Só que com o 12º dia de vida do Miguel, ele já começou a sentir cólica. Então eu já liguei pra ele, perguntei se podia dar, pode dar. Então eu já comecei a dar o Coliquid todo dia. Segundo meu médico, o Coliquid vai ser por um período de 3 meses. Aí eu comecei a dar o Luftal. Só que eu via que o Luftal ele não tinha resultado nenhum, não tinha efeito nenhum. Era como se o Miguel não estivesse tomando nada pra nada. E daí eu peguei e passei pro Flagaz, e foi onde eu vi que o Miguel melhorou um pouco das cólicas. As cólicas são inevitáveis, né? Como todo pediatra fala para as mamães. Todo bebê tem cólica. Tem uns que tem mais intenso e tem outros que são menos. A cólica do Miguel, nos primeiros dias, ela foi bem intensa. Não foi bem intensa, mas ela foi intensa. O Miguel ele chorava e ele se espremia. E ele ficava com a mãozinha na boca como se ele estivesse com fome. Mas ele não tava com fome. Ele tinha comido, não tava com fome. Mas ele ficava com a mãozinha na boca como se estivesse com fome. Uma das reações que o pediatra do Miguel falou pra mim é que ele ia ficar desse jeito mesmo, mas que não era fome. E tinha bebê que se espremia, tinha bebê que chorava, tinha bebê que berrava. E isso ia de bebê pra bebê. Então o Miguel ele se espremia e chorava nos primeiros dias. Aí foi passando o tempo, a gente foi dando esse Coliquids, que ele é muito bom. Ele é um pouquinho salgado o preço, mas compensa. Dura mais ou menos uns 20 dias ele, né? Que são 5 gotas pela manhã. Sim, meu médico passou pro Miguel, são 5 gotas pela manhã. Então ele dura mais ou menos 20 dias, 20 a 25, não dura um mês, mas ele é um pouquinho salgado. Se eu não me engano, ele é uns 60 a 70 reais. Depende, aqui em Fortaleza é esse valor, depende de cidade pra cidade, né, eu acho. Não tenho certeza. Mas assim, não comprem se é um pediatra do neném de vocês ter indicado. Primeiro fale com ele, tá? Depois, pronto, aí ele passou também a vitamina, pra mim também dá. A vitamina eu esqueci, mas eu esqueci o nome, gente, desculpa, tá? Mas aí, se vocês quiserem, eu deixo o nome nos comentários pra vocês, ou na descrição, vocês me perguntarem.
Mas assim, eu não tô passando aqui pra vocês comprarem nenhum remédio, não, tá? Eu tô dizendo que o pediatra do Miguel passou pra ele. Então vai de pediatra pra pediatra. Tem uns que passam remédios diferentes. Existem vários, inúmeros vitamina, remédio pra neném, pra cólica, pra neném, tá? Então não se baseie pelo que o pediatra do Miguel passou, não. Então foi isso, né? Deixa eu ver aqui se eu tô esquecendo. Aí ele passou também o exame do pezinho, né? Já passou, eu já fiz, já levei também no primeiro mês. E tá tudo bem com o Miguel também, graças a Deus. E o exame que ele passou foi esse, que a gente já tinha feito lá, o da orelhinha do coração, tá? As cólicas, né? Já vou falar pra vocês que ela começou no 12º dia. Foi bem. Agora, não, isso aí eu vou contar no vídeo de 2 meses. Deixa eu ver aqui. Sim, aí o que eu fiz? Quando eu fui pra consulta com o doutor, eu perguntei pra ele, né? Doutor, eu queria já botar uma rotina pro Miguel, pra ele já entrar na rotina da gente. Eu posso dar o banho, 2 banhos a ele por dia? E até que horas? Porque eu tava dando 10 horas da noite. Aí ele pegou e falou assim, você pode dar 2 banhos somente no neném por dia, no recém-nascido. Você pode dar até 4 horas da manhã, se você quiser. Aí eu, então tá bom. Então eu continuei dando, só que eu tava dando 10 horas da noite, eu tava achando muito tarde. Porque às vezes ele tava dormindo, eu acordava, tinha que pra dar banho, e aí ele chorava muito. E aí eu diminuí o horário, passei pra 10 horas, pra 9 horas. E assim eu tenho feito, meninas, e desde os 20 dias de vida do Miguel que ele entrou numa rotina. Como é a rotina dele? Eu dou banho a ele 9 horas da manhã, vou contar com de manhã, tá? Logo, dou 9 horas da manhã, aí ele toma banho, mama, dorme. O Miguel, desde o primeiro mês, ele tá querendo muito colo, tá querendo muito estar comigo, mas eu acho que isso é super normal com a criança, porque é um mundo muito diferente esse que eles estão aqui fora, então eles querem realmente o aconchego, a presença, então eu acho isso super normal. Mas assim, às vezes requer muito, porque eu não consigo fazer nada aqui em casa, né? Mas eu já estou me acostumando com ele e ele também comigo, tá? Daí, 9 horas de mama, dorme. Aí, passa o dia, né? Normal, mama, dorme, acorda, brinca, tá rindo já, o Miguel já tá interagindo com a gente. Quando é à noite, 8... Eu procuro não deixar ele dormindo muito no período de 6 até 8 horas. Fico conversando, fico brincando, pra ele não dormir, tá? Daí eu dou banho 8h40, 8h50, 9 horas, eu tô no banho com ele, já dando banho a ele. Daí eu dou o remedinho da cólica, que é o Flagás, que é de 8 a 8 horas que o meu médico passou, e dou de mamar. Daí ele já dorme, umas 10h30, 10h40 no máximo, ele tá dormindo. E acorda 1 hora pra mamar. Ele mamou 10, mas ele acorda 1 hora, 10, 11, 12, 1, 3 horas. Reloginho mesmo, 1 hora ele tá ali acordado, tá ali. Não é que ele acorda chorando, mas eu já escuto ele resmungando, reclamando no berço, e eu vou lá e dou mamar. Olha a hora, ele tá na hora do mamar, eu dou. Daí ele mama, né, mama assim, arrota, bota ele pra arrotar, então ele vai dormir de novo. Acorda 4 horas da manhã, eu troco a fralda dele, a fralda que eu dei banho, né, de 10, 9 horas, eu troco e dou mamar de novo. Tem vez, as cólicas dele, desde do primeiro mês, já no finalzinho do primeiro mês, finalzinho, acabando mesmo, passaram a ter mais cólica no período da manhã, de 4 horas da manhã. Então, esse horário é onde ele, não é que ele chora, mas ele fica se espremendo, fica reclamando no berço. Aí eu dou mamar, boto ele no berço, às vezes ele dorme, às vezes ele vai até 6 horas da manhã, que é a hora dele mamar, de 7 horas, que é a hora de mamar de novo. Só que às vezes ele acorda, tipo, 5 horas, não dorme direito, eu tenho que botar ele pra dormir com a gente, em cima de mim. Tento colocar ele pra dormir, tá? Mas nem sempre, às vezes eu consigo. Então acho que às 5 horas da manhã, 5, 6 horas, o Miguel tá de pé. Tá acordado, né? De pé não, tá acordado.
E a rotina do Miguel é essa. O primeiro mês foi esse. Primeiro mês, o Miguel já ria, já dava um sorrisozinho assim bem, mas assim, algo muito raro, mas já tava, no finalzinho já tava começando, tá? O primeiro mês do Miguel foi esse, foi agitado, a gente achava que a gente não ia dar conta, mas damos, graças a Deus deu tudo certo, e aqui estamos vencendo mais um mês, pra glória de Deus. O Miguel já vai fazer 2 meses, dia 10 agora de fevereiro. E desculpa minhas a demora pra vir gravar esse relato de um mês do Miguel, porque realmente é puxado, né? Mas deu certo, graças a Deus. Então, basicamente é isso, princesas, que aconteceu com a gente, com o Miguel, na verdade, nesse mês. Esse mês foi só dele. Quase que não sai. E é isso, princesas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é nova no canal, não se esqueça de se inscrever pra me ajudar aí no crescimento do canal. Não se esqueça de dar um joinha pra mim se você gostou do vídeo, pra me ajudar na divulgação. E de compartilhar com as amigas de vocês a experiência, se você gostou ou não, tá bom? E se tiver dúvida, sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo que eu vou vir gravar pra vocês com o maior amor, com o maior prazer, tá? Um super beijo, princesa. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!